minerais, ele tem as condições para que o trigo cresça. Entretanto, se jogar alguma semente a mais junto com o trigo, essa, no caso o joio, vai tirando os nutrientes que deveria ser para o trigo para ele. Mas isso foi verificado, versículo 26. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Então o trigo, ele mostrou as espigas lá, frutificou, né? É isso que ele está dizendo. E o joio, ele ficou também ali à mostra, né? Então isso significa que na igreja, no campo, vão crescer os dois juntos. E olha que interessante, e os servos, versículo 27, da família, vindo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? Porque tem então o joio. Olha, tem joio lá também. Tem uma coisa que não serve para nada, não serve para fazer pão, só está ocupando espaço e só está tirando os nutrientes da terra. Vamos arrancá-lo, versículo 28. Daí o dono lá da plantação fala assim: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres que vamos arrancá-los? É interessante que houve discernimento. Não foi um amigo, foi um inimigo. E o inimigo das nossas almas é Satanás. E ele que é o responsável por esse joio, está no meio do trigo. Mas vamos falar o seguinte: não arranca. 29, porém ele disse: não arranque, para que também ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então Deus tem um cuidado com as nossas vidas. Nós somos o trigo, e tem no nosso meio aqueles que são o joio. Entretanto, Deus fala: deixa crescer juntos. Porém, 30, deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. E como sempre, muitos ficaram sem entender. Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Olha que interessante, estavam ali os seus discípulos, mas também ali estava uma multidão, e a multidão, de novo, ela não se preocupa como se preocuparam os discípulos de ter entendimento acerca daquilo que Deus falava. Eles são um exemplo daquela explicação da parábola do semeador, em que a palavra, a semente, a palavra cai no chão duro. As pessoas ouvem de má vontade. Eu me lembro que tinha algumas igrejas que era um hábito, durante a palavra, a hora da palavra, todo mundo queria ir no banheiro, e era um trânsito naquela igreja. Dava até dó dos pregadores, porque estavam pregando a palavra, todo mundo andando para cá, para lá, vai para o banheiro. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe: nunca usar banheiro em nenhum lugar, só em casa. E a melhor coisa. Mas na igreja, eu creio que se a igreja tivesse 1000 membros, tinha que ter 1000 banheiros, porque o povo que gosta, e faz até fila na porta do banheiro. Não sei se os irmãos já viram nas igrejas lá de vocês. Não é a hora adequada. A hora de ouvir a palavra de Deus e a sua explicação deveria ser uma hora guardada com reverência.
uma hora importante, porque o pastor, o preletor, o evangelista, seja quem for, ele vai instruir, debaixo da unção do Espírito Santo, as pessoas acerca das coisas do reino de Deus. E pior ainda, eu já vi grupos de louvor que faz um louvor maravilhoso, e as pessoas choram, e as pessoas levantam as mãos, e as pessoas têm uma experiência forte com Deus, mas acabou o louvor, eles ficam conversando lá fora da igreja, eles não participam mais, justamente na hora muito importante, que é a hora em que a palavra de Deus vai ser aberta, o Espírito Santo vai usar o ungido para trazer revelação acerca daquela palavra. E aqui novamente, essas pessoas ouviram Jesus de mau grado, não procuraram saber o que se trata, o que é joio, o que é trigo, o que é campo, mas os seus discípulos, graças a Deus, eles falaram para Jesus em casa, nos explica, versículo de número 37, no capítulo 13 de Mateus. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Meus irmãos, quem é o Filho do Homem aqui? É Jesus. Então esse semeador aqui é Jesus. E Jesus quer sempre semear uma palavra na nossa vida, para que isso cresça. Continuemos ouvindo o que Jesus explica. O campo é o mundo. O campo pode ser a beneficência portuguesa, pode ser um presídio, pode ser um orfanato, pode ser no supermercado, pode ser na padaria, pode ser no condomínio, pode ser entre a família. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Nós somos a boa semente, que coisa linda. Nós somos aqueles que vai gerar fruto, Gálatas 5:22, para a vida eterna. Nós somos aqueles que vai gerar o fruto para alimentar os famintos. Louvado seja Deus. E diz mais: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Eu me lembro, meus irmãos, quando nós éramos da Igreja Batista Memorial, ela fica ali próximo ao Canal 2, na Visconde de Cairu. Era uma igreja muito pequena, mas era uma igreja que tinha um pastor muito ungido, o pastor Josué Martins. Eu tenho muito respeito por ele, falo com ele até hoje. Ele está em Jundiaí, está com o cabelo todo branco e também a barba branca. Ele é um dos fundadores do Ministério Peniel, há 45 anos atrás. Tanto é que ele tinha uma loja de artigos evangélicos, né? Uma livraria evangélica, e essa livraria chamava-se Peniel, face a face com Deus, né? Então eles faziam orações lá, e era um ambiente muito gostoso. Mas ele foi pastor da nossa igreja, e ele era uma pessoa que nos ensinou muito a respeito da evangelização. Me lembro que a gente ia para o centro da cidade fazer evangelização. Foi nesse tempo que ele ensinou muita coisa para nós. Nós jejuávamos, né, 3 vezes por semana, 3 vezes na semana. Me lembro que ele falava assim: olha, vida limpa, sem pecado, se pecou, confessa. E foi uma bênção muito grande, porque nós fazemos um trabalho ali na São Francisco, no centro da cidade. Eles têm uns lugares que eles chamam de cortiço. Cortiço é uma propriedade grande que as pessoas alugam um quarto, mas o banheiro é coletivo. E claro, quem morava ali eram aquelas mulheres que viviam da prostituição, eram também homossexuais e drogados. E a gente tinha um trabalho, tanto é que quando a gente ia fazer o culto, tinha um pessoal que fumava maconha, era aquele cheiro de maconha com talco, que eles queriam disfarçar o cheiro ali, mas não tinha jeito.
o olho vermelho, né? E muitas daquelas mulheres da prostituição, elas tinham demônio, a gente orava, elas caíam no chão, endemoniadas. Então nós éramos jovens, eu devia ter na época uns 25 anos, e a gente... mas ela também tinha irmã que ia com a gente, imagina, né? A gente está lá no meio, né, do povo lá, fala assim, esses crentes aí estão tudo no pecado, né? Onde que eles estão frequentando? Mas a gente ia para evangelizar. Inclusive também, logo quando me converti, queria ganhar todo mundo para Cristo, queria evangelizar, até hoje, graças a Deus, o Senhor me deu esse fogo do Espírito, né, que queima no meu coração, na minha alma. Toda hora eu estou falando com a Vânia, né, que Deus salve essa nação, que Deus nos use para alcançar as pessoas. Daí eu não sabia nada, daí comecei a pregar o Evangelho, daí chegaram o pessoal que era viciado em cocaína, em maconha, naquela época, né, isso há uns 42 anos atrás. Daí eu pregava o Evangelho para aquelas pessoas, né? Daí os colegas do meu pai falaram assim: olha, Joaquim era o nome do meu pai, já falecido, o seu filho agora, ele está andando só com pinta brava aí, né? Está andando com os caras que fumam maconha, usam cocaína, são mau elemento. Daí um dia eu cheguei em casa lá, né? Daí meu pai pegou, falou assim: eu não criei meu filho para ser viciado. Eu falei assim: amém, né? E daí ele falou assim: você está andando com mau elemento, eu quero que você pare de andar com esse mau elemento. Você está se drogando? Eu nunca bebi, meu pai era alcoólatra, eu nunca bebi nem mouse beer, né? Nunca bebi nada, nem champanhe, nem nada. Então ia ser droga pesada que, pela família que eu tinha, que eu ia usar, né? Então mas se passa por essas coisas. Às vezes a gente é tirado, creio que diz o mundo aí, tá me tirando? Tá tirando por filho de Belial, né? Mas lá tinha algumas irmãs que iam conosco lá. Eu trabalhava ali perto da alfândega e saía correndo daí do trabalho, né? Ficava em jejum o dia todo. Irmãos, jejuava era tão assim que eu não gostava nem de a própria saliva. Quando você fica sem beber água e sem comer, quase que saliva, né? Então eu não gostava nem de engolir saliva, para você ver assim o temor de Deus que a gente tinha para fazer a coisa tudo certinha, né? E a gente chegava lá e Deus usava muito, e o poder de Deus se manifestava, e as pessoas eram libertas dos demônios e tudo. E isso aconteceu várias vezes, foram experiências, mas foi o pastor Josué que ensinou tudo isso para a gente, ensinou a como evangelizar, né? Como que a gente deveria fazer, e principalmente, a gente ter amor pelas almas. Quando você trabalha com pessoas assim, carentes, moradores de rua principalmente, né? E as pessoas também lá daquela região lá, eles querem abraçar você. Hoje com o Covid fica um pouco difícil, né? Mas não que eles também assim, são amorosos demais, né? Muitas vezes abraçam para tirar carteira e tal, né? Então a gente também já não ia com carteira, né? Só ia só com dinheiro. Naquela época a empresa era CNTC, não sei se os irmãos lembram, CNTC, né? Daí o Vale Transporte era um papelzinho assim, a gente destacava, só andava com aquilo. Todo o dinheiro que eu ganhava eu dava para minha mãe, né, que ajudava em casa. Me ajudei em casa até 6 meses antes de casar, né? Minha mãe abençoou lá com o casamento, com a Vânia. Minha mãe assim, ela não gostava muito das namoradas que eu trazia, mas com a Vânia, graças a Deus, ela foi com a cara e abençoou, e nós estamos casados, né? Vai fazer esse ano 34, né, Vânia? Vai fazer 34 anos pela graça de Deus. Não foi fácil para a Vânia, não foi fácil para mim. Muitas vezes a gente teve que ir diante de Deus e, com o temor de Deus, de reconhecer os nossos erros, pedir perdão das coisas que a gente não deveria ter falado ou feito, né? E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos lavoura de Deus. A lavoura é trabalhada para gerar o fruto. Então, o campo, para nós naquela época, era ali no centro da cidade.
eram aquelas pessoas. E a gente tinha um rapaz que começou esse trabalho ali, hoje ele é pastor, o Paulo Real, ele teve Covid, eu acho que está com sequelas do Covid ainda, a Covid dele foi de entubar, quase morreu, saiu assim bem magro, né? Mas ele é um moço que, se você vê assim, parece um modelo fotográfico. A paz do Senhor! Parece uma... Quer entrar, pastor? Tá bom, vai lá sim. Tá amanhã, se Deus quiser. E eu me lembro que o Paulo, se você vê ele é loiro, mas aquele loiro mesmo, que até as coisas assim, os cílios, é loiro, assim, tem um olho verde. E ele foi achado por um homem que já partiu para a eternidade, chamado Antônio Prado Assalim, que a gente chamava de Totti. O Totti encontrou o Paulo deitado, embriagado, assim na sarjeta mesmo, sabe aquele lugar que escorre a água? E a água escorria assim no Paulo, e saía assim, cheio de barulho, né? Os piolhos. Daí ele pegou, levantou o moço, levou para casa dele. Isso no centro da cidade, levou lá para a ponta da praia. Chegou lá, deu um banho no Paulo, lavou com shampoo, fez a barba, e nisso aí foi passando o fogo do Paulo, né? Daí a Jane, que é também outra mulher de Deus, mulher do Paulo, falou assim: olha, eu vou fazer uma comida. Daí deram comida para o Paulo, daí o Paulo comeu a comida, já estava assim o fogaréu da cachaça, né? E ouviu o Evangelho. E o Paulo se converteu. Hoje ele é pastor, ele era praticamente analfabeto. Hoje ele tem 2 faculdades, é psicólogo, olha só, é teólogo, ele é bem respeitado na denominação batista, que ele é até hoje, né? E esse moço, ele foi alcançado pelo Evangelho, e ele queria também alcançar aquelas pessoas de onde ele morava, porque ele morava ali. Tinha irmã que era prostituta, teve uma que foi salva, mas morreu de AIDS, e começou esse trabalho, né? A gente ia lá, daí um dia nós assim, alegre, né? Porque a gente estava vendo aquelas pessoas para Cristo, eram prostitutas que não queriam mais ser prostitutas. Daí a gente falou com o pastor, a gente pode trazer para a igreja, né? Daí eles conhecem a igreja, o povo da igreja, o pastor não falou nada, assim, com relação a falar assim, a igreja, né? Eu falei assim, não, pode trazer para a igreja. Daí naquele domingo lá no culto, a gente trouxe aquelas pessoas, e eles não tinham roupa bonita, porque naquela época, hoje nem tanto, hoje até os pastores pregam de manga de camisa, né? Eu fui numa igreja lá, eu fui assim com blazer, eu não sabia como é que era, eu fui, né, assim, arrumadinho, quer dizer, com a roupa que eu tenho. Daí o pastor olhou assim para mim, né, estava de tênis, falou assim: olha, da próxima vez que você vir pregar aqui, você não precisa vir com essa roupa que você veio, não. Mas é o que eu tenho, né? Eu também não consigo, meus irmãos, assim, esculhambadão para a igreja, de calça jeans, de camisa, mas eu quero, né? E eu tenho o costume de andar de camisa de manga comprida sempre. Pode ser verão, dificilmente eu vou estar de manga curta, porque é um costume. Mas os irmãos lá domingo era uma estica, né? Todo mundo. Daí foram essas pessoas. E eles sentaram, chegaram antes, eu chegava antes também na igreja lá, a gente arrumava, tirava o pó dos bancos lá. Daí eles ficaram assim no meio. Meus irmãos, ninguém queria sentar perto deles. Daí uma delas falou assim para mim: eu acho que a igreja não gostou da gente. Aquilo me partiu o coração. Me partiu o coração primeiro porque eram pessoas que estavam à mercê do diabo. E a gente queria que elas ficassem à mercê do perdão de Deus, do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles creram.
eles creram na mensagem da salvação. Jesus falou assim que os primeiros que iriam entrar no reino de Deus não eram os escribas, não eram os doutores da lei, mas seriam os mendigos, as prostitutas, que ouviram a palavra e se arrependeram. Para os irmãos terem uma ideia, no meio daquelas pessoas lá, tinha uma mulher que era mais ou menos uma líder de todos eles lá. Ela tinha a visão espiritual aberta. Eu não sei se vocês já ouviram casos de pessoa. Ela falava que quando ela ia para a casa dela, os demônios se materializavam perto dela, falaram para ela não ir para a igreja, que não era local para ela, e ficavam a noite toda rodando a cama dela para que ela, perturbada, tivesse medo e não fosse na igreja. Ficavam afligindo ela, e é por isso que a gente orava e jejuava bastante para a libertação dessas pessoas. Jesus falou assim: há uma casta de demônio, uma espécie de demônio que só sai só com oração e jejum. Mas infelizmente eles foram desanimando e nós perdemos aquelas vidas. Tinha um rapaz que ia, ele desenhou assim o diabo nas costas, e ele ia de camiseta. Mas irmãos, era a roupa que eles tinham. Mas eles abraçavam a gente, né? E beijavam a gente. E a gente que ia lá evangelizar, a gente fazia isso para ganhá-los para Cristo. Mas infelizmente nós percebemos que a igreja não estava preparada para recebê-los e acolher eles e dar continuidade ao trabalho de amor que Deus começou com eles através da nossa vida. Mas o campo é o mundo, e nem sempre no ambiente da igreja, que também está no mundo, do templo, né, da denominação, tem só a boa semente, que são os filhos do reino. Os filhos do reino é um negócio lindo, é um negócio especial. Os filhos do reino não tem nada a ver com esse mundo. Os filhos do reino, eles têm amor. Eles têm amor entre eles. Eles têm amor na sua casa. Os filhos do reino, eles têm perdão. Os filhos do reino, eles acolhem. Os filhos do reino, eles dividem. Os filhos do reino são benignos, como o Pai Celestial é benigno, porque Jesus está dentro deles. O próprio semeador está dentro deles, que é o Filho do Homem. Mas os filhos do maligno, que são o joio, esses não têm nada. Eu aconselho, às vezes até meus filhos lá, tem pessoas que não têm nada para dar, tem pessoas que são ocas, tem pessoas que são secas, e não adianta você procurar coisa dentro delas como do joio, se o joio é oco, não é, irmão Aguinaldo? Se pegar o joio assim e apertar, não tem nada dentro. Mas se você apertar o crente, isso é mesmo no calor da tribulação, você vai ver que ele sempre tem algo para dar, porque ele tem dentro dele a própria semente do reino de Deus. Prossigamos então com a palavra. O inimigo que a semeou é o diabo. O diabo também é um semeador, mas do diabo não vem nada de bom, meus irmãos. Quando ele tentou Jesus lá, ele falou assim: se prostrado me adorares, darei toda essa riqueza. Mas ele não tem nada para dar para ninguém. Eu me lembro de um pastor que eu conheci, do Desafio Jovem. Já ouviram o Desafio Jovem? Pastor Reginaldo. Ele era desse tamanho assim, era bem alto, mas era bem magrinho, bem sequinho. E a esposa dele era assim, meio rechonchuda. Os magrinhos gostam mais rechonchuda. Eu acho que quem também gosta não vou falar. Mas, rechonchuda é bom, né, irmão? Dá para ficar perto. E o pastor lá tinha essa esposa que era uma bênção, uma mulher de Deus. E esse pastor, antes dele ser pastor, ele
Alguém chegou para ele, porque sempre tem alguém do maligno. Deu um conselho para ele, falou assim: a tua vida está assim, faz um pacto com o diabo. Daí ele fez um pacto com o diabo. Me parece que ele até abriu o pulso e deu sangue para o diabo. E o diabo tomou a vida dele. Ele falou assim que a vida dele era um verdadeiro inferno. Ele tinha uma capacidade, ele falou assim que muitas vezes ele pegava, viu uma moça bonita, ele tocava no cabelo da moça e falava assim: você vai ser minha. Daí a moça se apaixonava por ele, mas ele era uma vida miserável. Ele até conseguiu algumas coisas, mas o diabo queria matá-lo de todo jeito. Até que alguém pregou o Evangelho e ele foi salvo. E ele foi usado pelo Senhor. Ele já faleceu, faleceu, né? Pastor Reinaldo, não sei se conheceram ele, no Desafio Jovem. Inclusive o Desafio Jovem era perto da escola de samba. Imagina a prova, o povo que está ali fazendo a recuperação. Vai fazer a recuperação com o sambão correndo frouxo lá. Os crentes orando, jejuando, e o samba, que glória a Deus. Tremenda prova. Só recupera mesmo quem Deus quer que recupere. Glória a Deus. Pastor Reinaldo foi um homem de Deus. Mas do diabo não vem nada de bom. Do diabo só vem coisa ruim. E ele é o inimigo que semeou. E a ceifa é o fim do mundo. Nós encontramos nesses trabalhos de capelania, passou a pastora aqui agora há pouco, que ela da beneficência portuguesa. Quer dizer, eu estou sem óculos, mas a única que passava aqui era ela. Daí ela me cumprimentou, disse que até amanhã eu estou pensando que é ela, só falta não ser. Quando nós recomeçamos o trabalho, a gente teve algumas experiências muito interessantes, assim de ver o poder e a unção do Espírito Santo. E uma experiência muito tremenda foi com o pastor Noel. Ele partiu para a eternidade. O pastor Noel, minha esposa visitou com a missionária Aparecida Tânia lá, e elas ficaram impressionadas, porque ele, quando soube que era um cristão, ele tão no estado que estava, ele se levantou para ouvir a palavra de Deus, para orar juntos. Da penúltima vez que a gente foi, ele já não tinha mais força para levantar, ele ficou na cama. Daí foram outras pessoas visitar, e eu sempre estava atrás para ver como é que ele estava. Foi a Vivian e a Genilson, as missionárias. E daí a Vivian também tem um negócio que eu gosto muito. Eu gosto muito, meus irmãos. Eu fico emocionado quando eu vejo uma pessoa que tem amor pelas almas, quer ganhar as almas, tem respeito pelas almas, sabe, tem carinho. Daí ela fala assim: ô pastor João, eu encontrei um pastor aqui. Daí eu falei: Noel? E assim veio no meu coração o versículo que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu queria assim no meu coração que eu tenho que falar para ele essa mensagem. Eu nem questiono Deus. Quando eu sei que é Deus o negócio, eu faço assim: vou eu lá. Daí procuramos, e parecia que daí eu orando: Senhor, onde é que está o pastor Noé? A gente não encontrava mais no quarto, e tão pequeno a gente não encontrava um quarto. Eu falei: Jesus, nos ajuda. Daí encontramos o pastor Noé, ele não conseguia mais levantar. Daí a Vivian leu, eu falei: Vivian, é Romanos 8, versículo 1. Ela falou assim: portanto, meus amados irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. Olha. Daí ela falou assim: pastor Noé, não há nenhuma condenação para o Senhor. Daí ele começou a chorar. A esposa começou a chorar. Daí eu creio que eu profetizei para ele, porque eu falei assim: meu irmão, aguenta firme, que já está passando. Logo nós vamos estar com o Senhor. Daí ele começou a chorar. Conforme a gente ia falando, a palavra de Deus era sendo ministrada para ele. Nós da janela, era como se fosse assim: uou! A glória de Deus vindo assim na gente, também na janela. Daí eu falei assim, veio o versículo na minha mente. Eu falei: pastor Noé, eu queria falar para o Senhor o que Isaías disse no capítulo 41, versículo 13:
porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus pega na sua mão direita agora, e Deus está te sustentando, Deus está te guardando. Daí, meu irmão, que começou, e o Senhor também me segura, ia cair no berreiro ali, ia ficar um vexame nada. Mas eu falei assim, Jesus, me guarde aqui para não fazer vexame com os irmãos, e os irmãos chorando. Terça-feira passada a gente voltou, daí eu perguntei lá no hospital, e o pastor Noé? Partiu para a eternidade. Sabe, essas coisas, elas são importantes para quando nós temos olhos espirituais para olhar como Deus quer usar a nossa vida, como Deus quer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que se perdem, mas também para aqueles que se salvam. Sabe, nós chegamos naquele lugar lá. Claro, eu falei para o Senhor, tu não me deste um espírito de covardia, eu vou convocar quem puder estar comigo, mas eu sei que é um lugar de risco, e eu chego lá, eu sempre tento cuidar dos irmãos, vamos fazer assim, assado, né? E não vamos pegar no corrimão, vamos passar o álcool na mão, vamos chegar em casa, lavar tudo direitinho. Eu sempre oro, Senhor, que ninguém nunca se contamine. Daí eu fui, daí tinha uma outra irmã na fé, Simone, e a Vânia falava e ela chorava, e a presença de Deus também inundava ali, mas nós não sabíamos. Depois que nós saímos de lá, umas 4 horas, 1h30, ela entrou no centro cirúrgico. A mesma passagem eu falei para ela, não tenha medo, não temas que eu te ajudo, porque eu estive enfermo e foste me ver, estava nu e me vestistes, tive fome e me deste de comer. Só o amor de Deus mesmo, derramado no nosso coração, é que preenche o nosso interior, para que haja uma diferença clara e visível. Sois trigo, sois do reino de Deus, não sois joio. Louvado seja o nome do Senhor. Daí diz, e assim o joio foi colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lança-los na fornalha do fogo, ali haverá pranto, ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja Deus. Quando nós falamos no mundo,